Queridas irmãs e queridos irmãos, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em cada um de vocês. E que a luz crística de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver e deixar conosco a sua graça e a sua paz. Raimundo Vicente era um pescador. Morava às margens de um rio caudaloso, de onde ele tirava o fruto do seu trabalho. Era um lugar paradisíaco, onde as tardes e as noites primaveris eram lindas, com muitos colibris e pássaros a cantar por todo lado. As montanhas eram lindas e ventos suaves batiam sempre naquela região. Mas Raimundo Vicente não se dava conta daquela beleza, porque vivia com sua mente muito dispersa, vivia meio que adormecido espiritualmente, levava uma vida meio que mecanizada, fazia as coisas de forma mecânica, sem prestar atenção no que fazia. E todas as noites, ainda muito escuro, alta madrugada, Raimundo Vicente se levantava para armar o seu arrastão, a sua rede no rio, para tirar dali alguns instantes o fruto do seu trabalho. E acordava-se sonolento como sempre. E tropegamente ele esbarrava nos móveis, fazia sua higiene matinal, pensando de como seria o seu dia lá na frente, não é? Fazia seus desjejum meio sonolento, de forma mecânica. Tropegamente pegava seus apetrechos de pesca, se dirigia ao rio para armar o arrastão e retirar o fruto do seu trabalho depois de alguns minutos. Armou o arrastão naquela madrugada, se afastou um pouco, se encostou em uma árvore, sentou e ficou ali meio cochilando, enquanto aguardava o momento de recolher os peixes. Quando de repente ele olha e vê um pequeno saco a uma curta distância, ele vai pegar aquele saco e percebe que tem algumas pedras dentro do saco. Alguma criança deve ter deixado aquele saquinho com pedras lá dentro. Então ele pega cada pedra daquela e começa a jogar no meio do rio e a se divertir com as ondulações que a pedra faz quando cai na água. E vai jogando uma a uma, sonolento, bocejando. Quando de repente ele pega a última pedra, levanta para jogar ao rio, quando o astro-rei cruza o horizonte com os primeiros raios solares, e o primeiro raio solar atinge a pedra, que brilha de uma forma diferente, que brilha de uma forma muito intensa. Já está claro, já está dia. E Raimundo Vicente então olha aquela pedra e percebe tratar-se de um rico diamante. Meu Deus, pensa ele jogou dentro do rio uma verdadeira fortuna, vários diamantes, sem se dar conta que eram preciosos, que eram pedras preciosas. Então ele se descabela e ele blasfema contra Deus, e ele blasfema contra a sua má sorte. Enquanto ele se descabela, enquanto ele grita impropérios contra Deus e contra o mundo, ele nem se dá conta que ainda tem nas mãos uma verdadeira fortuna. Comparei essa pequena história, comparei essa pequena parábola a todos nós, que vivemos mais ou menos como Raimundo Vicente, como Raimundo e todo mundo, como Vicente e toda gente, mais ou menos sonolentos do ponto de vista espiritual. Por isso que Paulo falou aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. Não eram os que dormiam o sono biológico da noite, não. Paulo falava àqueles que dormiam espiritualmente, sem acordar para as verdades celestiais, para as verdades do Espírito, e vivemos de forma mecânica. E quando eu me deparei com essa parábola, eu a comparei cada pedra preciosa que Raimundo Vicente jogava ao rio, a um dia
da nossa existência, que muitas vezes deixamos passar e o perdemos para sempre. E às vezes, por reclamarmos do tempo perdido, nem nos damos conta que ainda temos nas mãos um verdadeiro tesouro, que é o dia de hoje. Um transeunte do deserto atravessava o deserto quando se depara com um oásis, um lugar fértil no meio do deserto. Vê alguns camelos com uma carga muito preciosa a esperar de um lado, e um rico comerciante, dono daqueles camelos, meio triste a um canto. Lágrimas correm pelos seus olhos. E o transeunte então pergunta: Rabi, que ele é um mestre, por que você está tão triste? Ele disse: porque eu perdi uma joia. Eu perdi uma joia muito preciosa. Ah, mas você pode comprar outra, disse o transeunte. Ele disse: não, a joia que eu perdi é de rara beleza. Ela é feita com 24 diamantes, e ao redor de cada diamante desses, mais 60 diamantes pequenos. Eu a perdi. Ah, mas você tem muita riqueza. Talvez com muito dinheiro você possa fazer uma outra joia semelhante a esta. Ele disse: não. A joia que eu perdi foi um dia. E quando se perde um dia, não tem dinheiro no mundo que consiga trazê-lo de volta. Com as suas 24 horas, com os seus 60 minutos, né? Com seus 1440 minutos durante o dia, 86.400 segundos, como se o Criador depositasse na nossa conta corrente esse valor, e muitas vezes a gente gasta esse valor com coisas pueris. Quantas vezes eu encontro alguém que me diz: eu estou matando o tempo. Que pena, porque o tempo não é para ser matado. O tempo é uma preciosidade que o Senhor nos dá. Por isso que o dia de hoje chama-se presente, porque é uma dádiva, porque realmente é um presente de Deus para todos nós. E o que eu estou falando aqui não foge do Evangelho, não, porque Jesus ali no capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, ele nos alerta para que não nos preocupemos com o dia de amanhã, não é? Porque para cada dia, diz o mestre, já basta o seu peso, para cada dia já basta a sua turbulência. E manda que olhemos os lírios dos campos, as flores, né? Que nem Salomão com toda a sua riqueza se vestia com tamanha beleza, porque Deus supre tudo, e a gente fica muito antes, ocupado, ocupa a mente com coisas que às vezes nem acontecem. Eu li numa revista científica há pouco tempo que 85%, não é pouco, 85% das nossas pré-ocupações não ocorrem. E a gente sofre à toa. 85%. Passa-se por um semáforo, tem um radar, não dá tempo de parar, passamos ainda no farol vermelho, já no farol vermelho, olhamos pelo retrovisor e tem um radar. E a gente fica: meu Deus, eu fui multado, e sofre, às vezes nem foi. O radar está com defeito, não está auferido como deveria, e a gente fica preocupado antes do tempo, e assim vive a humanidade. Assim caminha a humanidade, como diz Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, como Raimundo Vicente, sonolento de forma espiritual, olhando a vida sempre do ponto de vista material, como se não fôssemos espíritos. Olhamos a vida sempre do ponto de vista espiritual. E quando a gente começar a olhar a vida do ponto de vista espiritual, tudo vai mudar na nossa vida. Tudo. Meus amados, vivemos com a mente muito dispersiva. Isso é comum. Às vezes a mente está lá na frente, às vezes a mente está lá atrás, e não vivemos o momento. Não se preocupem, isso é normal. O importante é que procuremos, a partir de agora, vivermos mais o momento. Claro que a mente vai ficar dispersiva, mas quando percebermos isso, trazemos-la de volta para o momento. Porque viver é aquilo
que está acontecendo enquanto fazemos planos para o futuro. Peraí, Gesualdo, mas não se pode fazer planos para o futuro? Pode e deve, mas com os pés no presente. Eu agora estou fazendo planos para o futuro, mas é agora. Estou sentado aqui com um papel e uma caneta fazendo planos para o futuro. Viver sempre o momento. É uma técnica budista que devemos trazer para o nosso dia a dia. Porque viver é um exercício, não é? Não vai ser fácil, mas precisa exercitar isso. Precisa exercitar isso. Vivemos muito do passado. Viver do passado é se ressentir, sentir novamente aquilo que já aconteceu. A gente fica ressentido com muitas coisas, pisando em cacos. É como se eu estivesse tomando um copo com água, num copo de vidro, e ele cai da minha mão e se despedaça em 1000 pedaços ali, e aí eu fico pisando em cacos. Já caiu, faz parte do passado, os cacos, mas eu fico pisando em cacos. Isso é viver de passado. E a gente faz muito isso, né? Como Dalai Lama disse, às vezes a gente morre como se nunca tivéssemos vivido. Aliás, a gente vive como se nunca fosse morrer. E às vezes morremos como se nunca tivéssemos vivido, porque não prestamos atenção. Meu Deus, como o tempo está passando rápido. Nossa, já estamos em fevereiro, já é março. Não é? Porque a gente não viu. Não estávamos com uma atitude consciente, estávamos projetados para frente ou para trás. Então vivemos muito de passado. 2 monges tibetanos passaram por um rio com água ali nos joelhos e foram cumprir seus compromissos religiosos lá na frente. Quando voltaram no final da tarde, havia chovido na cabeceira do rio, e o rio já estava alto, com a água ali na cintura, e uma mulher chorava aos pés, à beira do rio. E um dos monges se aproximou dela e disse: minha filha, por que você chora? Ela disse: porque quando eu passei de manhã, as águas estavam nos joelhos, agora está alto, eu tenho medo e eu preciso passar. O monge disse: não se preocupe, minha filha, eu levo você. E a pegou no colo e atravessou o rio, com ela o rio, assim, acima da água, com muita dificuldade, mas conseguiu passar a moça. A colocou na outra margem, a abençoou e foram embora. Conversando sobre diversos assuntos, passaram-se 3 horas de caminhada conversando, quando um outro monge, aquele que não pegou a mulher, inquieto que estava, perguntou ao colega que havia pego a mulher no colo: amigo, você esqueceu que somos monges? Ele disse: não. Pois é, nós somos monges tibetanos. Você esqueceu do nosso compromisso? Não. Pois é, nós fizemos um compromisso, uma jura de nunca tocarmos em mulher nenhuma. Nunca tocarmos em mulher nenhuma, e você tocou naquela mulher, você a pegou no colo, e para pegar no colo, pega nas pernas, pega nas costas. Me diga, ao pegar aquela mulher no colo, você não sentiu desejo por ela? O monge, aquele que havia pego a mulher no colo, disse: deixa de ser bobo, eu já a deixei há 3 horas atrás, no entanto você continua carregando, não é? Na mente. Eu já a deixei lá atrás e você continua carregando na mente. Viver de passado é isso. Viver de passado é isso. E viver de futuro, viver de coisas que podem acontecer, que nem vai acontecer. Olha, lembrar a gente pode, isso faz parte da memória. Pensar a gente pode, mas não viver. Mas não viver. Viver é o momento. Viver é o momento. Às vezes a gente sofre com tanta antecedência que parece que o futuro já chegou. Não chegou. Não chegou. Um exemplo. Um homem veio do Nordeste para São Paulo, trabalhou numa transportadora aqui. Pegou muita experiência com transportes, né, de cargas, voltou para o Nordeste e queria montar a sua própria transportadora. Mas não tinha dinheiro para isso, não tinha capital suficiente para comprar o primeiro carro, por exemplo, o primeiro caminhão. E o que é que ele comprou? O primeiro jegue. Comprou um jumento, comprou um jegue e começou a transportar as cargas, as encomendas naquele jumento. E o filhinho dele queria andar no jumento nas horas de folga. Ele dizia: não, o jumento tem que descansar. Para descansar, para no outro dia trabalhar, você não pode andar no jegue. Um dia, jantando, ele deu uma notícia maravilhosa para a família: os negócios estão melhorando, eu vou aumentar a frota, vou comprar mais um jegue.
Aí o menino disse: agora eu vou poder andar em um deles, não é, pai? Ele disse: não, porque enquanto um trabalha, o outro precisa descansar. E quando o outro para de trabalhar, é o outro que vai trabalhar, tem que estar descansado, você não vai. O menininho disse: eu vou. Não vai. Ah, eu vou andar. Não vai andar. Travou-se uma discussão entre pai e filho, e ele bateu no menino. Bateu no menino por um jegue que nem existia ainda. Ele ia comprar, não comprou. Isso é muito comum nas nossas vidas. Por isso que vocês riram, houve uma identificação. Nós somos assim. Então não devemos ser assim. Esse é o meu apelo para a manhã de hoje. Para que treinemos. Claro que vai ser difícil, mas a vida é um treino, é um exercício, não é? Para vivermos o presente como uma dádiva que realmente é. Como Buda, que estava na sua barraca, quando de repente um discípulo entra e se depara com Buda com um saco na mão, comendo bananas e rindo sozinho. Aí o discípulo fala: ficou louco, Buda? Está rindo sozinho? Ele disse: não, é que eu descobri o significado das bananas. Como? Significado das bananas. Ele enfiou a mão no saco e tirou uma banana muito madura. Muito madura, estava quase podre. Ele disse: eu descobri que essa banana representa o passado. Não me serve mais. Jogou fora. Enfiou a mão no saco novamente e tirou uma banana verde. E se essa banana representa o futuro, não está pronta ainda. Jogou fora. Enfiou a mão no saco e tirou uma banana madura no ponto. E essa banana representa o presente e me serve agora. A descascou e a comeu. Olha que coisa linda. Um ensinamento espiritual para um comportamento tão trivial que é comer bananas. É assim que nós devemos viver, meus amados. Porque viver é um milagre que não poderá nunca mais ser repetido. Nunca mais. Nunca mais. Eu me despedi da minha esposa hoje de manhã. Vocês se despediram dos entes queridos que ficaram em casa. Como foi isso? Como foi? Às vezes a gente se despede de uma pessoa e é a última vez que vamos vê-la. E às vezes é a última vez que essa pessoa vai nos ver. Por isso a importância de valorizarmos o momento, a pessoa que amamos, para dizermos o quanto a amamos, a abraçarmos e beijarmos. É tão bonito e é tão lindo isso, para nós mesmos. O beneficiado não vai ser a pessoa, é também, mas o maior beneficiado somos nós. Então, o apelo é esse, que vivamos realmente o momento. Que vivamos, meus amados, cada dia, como se ele fosse o último. Um dia nós vamos acertar. Pode ser hoje, o último dia. Que vivamos com intensidade esse momento, esse presente, essa dádiva. Essa dádiva. Porque o que já passou, não consigo mudar mais nada. Uma vez um amigo perguntou para Galileu Galilei, que escreveu pelas mãos de Camille Flammarion aquele capítulo maravilhoso do livro A Gênese, Uranografia Geral. Galileu Galilei, um grande astrônomo, cabelos e barbas brancas. O amigo perguntou quantos anos ele tinha. Ele pensou um pouquinho e falou: eu devo ter uns 10. Diante do olhar admirado do amigo, ele confiou suas longas barbas brancas e disse: você perguntou quantos anos eu tinha. Os que eu já tive eu não tenho mais. Com sorte, talvez eu terei 10 ainda, ou 7, sei lá. Então, hoje, meus amados, é realmente o primeiro dia do resto de nossas vidas. Hoje é o primeiro dia do resto. É hoje que eu devo amar. É hoje que eu devo praticar o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, não amanhã. Não é? Não amanhã, a gente vai deixando para amanhã tudo. Ser feliz, a gente deixa para ser feliz amanhã. E amanhã não existe. Eu vou dizer para vocês que o amanhã nunca vai existir, nunca. Nunca vai existir o amanhã, nunca. A não ser que alguém já acordou amanhã e me prove que o amanhã existe. Me prova. Quando a gente acorda, sempre é hoje. Por isso que a sabedoria popular coloca lá nos botecos, nos bares, fiado só amanhã. Sabedoria, só amanhã. Amanhã não existe, nem nunca vai existir.
Nunca vai existir. E a gente deixa para ser feliz amanhã. Eu só vou ser feliz quando meu marido parar de roncar. Se ele não parar de roncar, você não vai ser feliz nunca. Eu só vou ser feliz quando o meu filho concluir a universidade e se fizer um bom casamento. Se não acontecer isso, você não vai ser feliz nunca. Aristóteles nos dizia que a felicidade é o caminho. Não existe caminho para a felicidade. É agora, é nesse momento. Hoje procurarei ser feliz, independentemente do que as pessoas pensem, falem ou digam ao meu respeito, porque a felicidade consiste em estar em paz comigo mesmo, agora. Às vezes com problemas de saúde, como Chico Xavier tinha tantos, mas estar em paz consigo mesmo. Isso é felicidade. Percalços, problemas vamos ter, planeta de provas e expiações. É bom que a gente tenha consciência disso, mas a felicidade não tem nada a ver com isso. A gente pode ter momentos muito felizes vivendo o momento. Então os ensinamentos crísticos precisam ser praticados agora, nesse momento, que é um momento que nunca mais vai se repetir. Posso voltar aqui outro dia com a mesma roupa, vocês virem, sentarem-se nos mesmos lugares e eu fazer a mesma palestra, vai ser diferente. Por causa da mudança de Heráclito. Tudo muda. O universo é dinâmico e devemos aproveitar isso. E vivemos o momento. Jesus ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, ele fala, não resistais ao mal. Não é isso? Mas combatei o mal com o bem. Quando? Hoje. Porque no mesmo sermão, um pouquinho antes, ele falou, não vos inquieteis com o dia de amanhã. No mesmo sermão. Então, não resistais ao mal é hoje. É difícil. Porque até as pessoas sábias às vezes erram. Conta-se, eu não acredito que isso aconteceu, mas conta-se que Mahatma Gandhi, quando fazia a faculdade de advocacia, que ele era advogado, lá em Londres, tinha um professor que o odiava, e era explícito isso, ele não escondia isso de ninguém, ele odiava Mahatma Gandhi. Era o professor Peters. O professor Peters odiava Gandhi. E um dia, na cantina da faculdade, cada um pegou o seu lanche e um não percebeu o outro. E foram se sentar, cabeças baixas. Quando se sentaram, perceberam que um estava de frente para o outro, na mesma mesa. Aí o professor Peters olhou para Gandhi e disse, não sei se você sabe, mas porcos não se misturam com pássaros. Gandhi então se levanta e fala, com licença que eu já estou voando. Ele ficou pé da vida com aquela resposta de Gandhi. E dentro da sala de aula, ele pegou as provas que os alunos haviam feito e conferia as provas na frente do aluno. Chamou o Gandhi para conferir a de Gandhi. Gandhi chegou em frente à mesa. E ele, para zombar de Gandhi, se vingar da hora da cantina e mostrar para o público, mostrar para os alunos que Gandhi não era tão evoluído quanto ele, ou quanto as pessoas pensavam, ele perguntou, Gandhi, se você prefere estar na rua e encontrar uma bolsa cheia de dinheiro ou um livro que ensina sabedoria? Gandhi pensou e disse, eu preferia achar uma bolsa cheia de dinheiro. Está vendo, classe, que ele não é tão evoluído assim? Porque eu preferia achar um livro que ensina sabedoria. Gandhi olhou para ele e disse, cada um prefere aquilo que não tem. Ele ficou muito nervoso, ele ficou muito vermelho, pegou a caneta vermelha, escreveu na prova de Gandhi, idiota, e entregou para Gandhi. Gandhi olhou e disse, professor, o senhor assinou e esqueceu de dar nota. Eu não acredito que isso aconteceu, mas serve-nos de lembrete para que vivamos o momento, para não resistirmos ao mal, mas pagarmos o mal com o bem, porque Jesus, na continuação do ensinamento, ele nos diz, se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe a esquerda, e vice-versa. Aí tem gente que pensa que é o esbofeteamento, que é o tapa, que é a agressão física. Não, nada de Jesus é físico. Olha, no Evangelho de Jesus não existe nenhum ensinamento de ordem material, nenhum.
Porque Jesus é governador espiritual da terra e todos os seus ensinamentos é do ponto de vista espiritual. Claro que ele se valia de coisas materiais para nos ensinar verdades espirituais. Coisas materiais para nos ensinar verdades espirituais. Não é? Se alguém me ferir na face direita, ou se alguém me fizer um mal, que eu ofereça a outra face, ou que eu mostre o outro lado. É isso. Esse é o grande ensinamento. Esse é o grande ensinamento. Se alguém te roubar a túnica, dê-lhe a capa também. Ou seja, não resistais ao mal. Se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2. Porque naquela época os judeus sofriam muito nas mãos dos romanos, sob o jugo dos romanos. Quando um soldado romano, para humilhar, encontrava um judeu no caminho, fazia que ele carregasse seus alforjes, suas celas, suas coisas, durante 1 milha. Se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2. Seja humilde. Sente-se nos últimos lugares, para o dono da festa pedir para que você se aproxime mais. Porque se você se sentar nos primeiros, ele pode dizer: amigo, se afaste, que esse lugar está reservado. Humildade hoje, não é amanhã. Amanhã não existe. Ressentimentos, viver de passado, já foi. Se eu falei alguma bobagem durante essa palestra, uma palavra mal colocada, já falei. Não se pode mudar nenhuma vírgula, não é? Mas, embora, como nos diz Chico Xavier, eu não possa voltar ao passado para fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. E fazer um novo fim. Laurindo Rabelo, na hora da morte, legou-nos um grande ensinamento. Quando, ao invés da vela da extrema unção, ele preferiu uma caneta e escreveu o tempo e conta. Deus pede a estrita conta do meu tempo. Forçoso é desse tempo já dar conta. Pois como dá em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar esta conta feita a tempo, dado-me foi tempo, não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero agora fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Pois aqueles que contam com seu tempo, se fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Pois aqueles que contam com seu tempo, se fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. Querem saber o valor do tempo? Querem saber o valor de 1 ano? Pergunte ao aluno que repetiu. Querem saber o valor de 1 mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Querem saber o valor de 1 semana? Pergunte ao editor de uma revista semanal. Querem saber o valor de 1 dia? Pergunte à noiva na véspera do casamento. Querem saber o valor de 1 hora? Pergunte aos apaixonados que aguardam o momento do encontro. Querem saber o valor de 1 minuto? Pergunte àquele que perdeu o trem, o avião ou o ônibus. Querem saber o valor de 1 segundo? Perguntem àquele que escapou de um acidente por conta de 1 segundo. Querem saber o valor de 1 milésimo de segundo? Perguntem àquele que perdeu a medalha olímpica de ouro por causa de 1 milésimo de segundo. Então, o tempo é muito importante. Eu agradeço a Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que essas 2 asas, da sabedoria e do amor, nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.